Bom dia, oitavo ano. A nossa aula hoje de ciências é sobre reprodução dos seres vivos. E eu pedi que vocês resolvessem a página 2 do livro didático de vocês. Então, por favor, abram seu material, abra o livro didático, o caderno, e vamos primeiro começar fazendo essa correção da página 2, tá? Eu pedi que vocês observassem bem as imagens, lesse o pequeno texto e resolvesse as questões. Então, esta imagem aí é uma imagem muito realista, mas o texto nos informa que ela é uma estátua, né? Quando a gente olha primeiro para a imagem, antes de ler o texto, a gente não consegue perceber que não são duas pessoas, mas é muito realista essa imagem, é uma escultura, na verdade, tá certo? Então, por mais realista que pareça, a imagem retrata uma escultura. Nela, observamos uma idosa com um bebê. A vida de uma pessoa se caracteriza como um ciclo, que se inicia com o nascimento e se encerra com a morte. A vida humana está em contínua renovação, graças à geração de descendentes. Quais as principais etapas do nosso ciclo de vida? Bom, a gente já viu um pouco sobre isso, né? Lá no 6º ano a gente estudou essas etapas. Então, as etapas do ciclo de vida estão relacionadas com a fecundação, que é onde vai gerar o novo indivíduo, o desenvolvimento desse indivíduo, a reprodução desse indivíduo e a morte desse indivíduo. E dentro desse ciclo de vida, o indivíduo ele vai ter necessidade de energia, ele vai responder a estímulos, não é verdade? Então, as principais etapas são essas: nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer. E dentro desse processo, necessidade de energia e responder a estímulos, tá certo? 2. O que aconteceria se, de repente, não houvessem mais nascimentos na espécie humana? Bom, vamos supor que agora 2020 não vai ter mais nascimentos a partir desse ano. Todos os seres humanos vão só nascer em 2020. Depois de 2020 não nasce mais ninguém. O que ia acontecer? Os idosos iam morrer, os jovens iam morrer, os jovens iriam ficar idosos e depois morreriam. E ia chegar uma hora que não teria em cima da Terra mais seres humanos, né? Então, a reprodução ela é muito importante, né, para a manutenção da espécie no planeta. Então, como ocorre a geração de descendentes em outras espécies de seres vivos? Também através de reprodução e de reproduções, de tipos de reproduções diferentes, né? A reprodução assexuada ou sexuada é a forma que todos os seres vivos vão possuir de deixar descendentes da espécie no planeta Terra, ok? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre a reprodução dos seres vivos. Então, nesse volume, o nosso principal tema aí vai ser a reprodução dos seres vivos, inclusive a reprodução da espécie humana. Nós vamos falar dos tipos de reprodução, né, de plantas, de animais, e nós vamos falar um pouco também nessa unidade sobre a reprodução humana. Mas nós não vamos falar só da reprodução. Por quê? Porque o humano, ele passa por algumas etapas antes dessa reprodução que mexe também com o nosso emocional, né? Então, a reprodução para os outros animais, ela é uma coisa mais natural, ela não é raciocinada.
No caso da espécie humana, ela também é natural. Os seres humanos vão ter o instinto de deixar descendentes, mas ela é uma reprodução que acontece de forma mais pensada, não é verdade? Então, a gente não vai se acasalar no meio da rua igual um cachorro se acasala, por exemplo. Então, nessa unidade, nós vamos falar da reprodução de uma forma geral e nós vamos falar também da reprodução humana, da valorização das pessoas, né? Do cuidado que a gente tem que ter com quem a gente ama, do autocuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo e o respeito com o corpo do outro e com o nosso corpo, né? E como esse respeito e como esse autocuidado, ele está relacionado até com a nossa saúde. Tudo bem? Mas isso aí nós vamos deixar um pouquinho mais para frente. Nós vamos falar agora de forma mais generalizada da reprodução de todos os seres vivos de forma geral. Então, a reprodução aqui, ela é essencial para a geração de descendentes e perpetuação da espécie. Descendente, o que é descendente? É quem vem depois da gente. Então, o filho, ele é descendente do pai, tá certo? Você é um descendente do seu pai, o dia que você tiver um filho, ele será o seu descendente. E isso perpetua a espécie. O que é isso? Manter essa espécie no planeta. Por exemplo, uma espécie que está ameaçada de extinção, se ela não conseguir deixar descendentes, ela vai acabar. Ela não vai se perpetuar, ela não vai permanecer. A espécie é um grupo específico, né, de ser vivo. Por exemplo, quando eu falo do ser humano, eu estou falando da espécie humana. Dentro da espécie humana tem algumas raças, né? Eu tenho as nacionalidades, eu tenho a raça ariana, eu tenho a raça negra, eu tenho a raça amarela, asiática, e assim por diante. Mas, independente disso, todos eles são humanos, estão dentro da espécie humana, tá certo? Todas as espécies, elas só vão se reproduzir e produzir descendentes quando ela faz essa reprodução dentro da mesma espécie. Por exemplo, se um cachorro cruzar com um gato, eles não vão ter descendentes, tá? Quem tem descendente? Cachorro que cruzou com cachorro, gato que cruzou com gato, o homem com a mulher, né? O cavalo com a égua, o leão com a leoa, o tigre com a tigresa. Então, a reprodução, ele produz descendentes quando os seres de mesma espécie, eles vão cruzar, tá certo? Aí nós vamos ter perpetuação da espécie. Carol, só quando cruza que vai ter descendente? Não. Porque quando ocorre o cruzamento, nós estamos falando da reprodução que a gente chama de sexuada. Existe também a reprodução assexuada, tá? Então, existem esses dois tipos de reprodução. A assexuada, que o indivíduo ele vai conseguir produzir um descendente a partir dele mesmo, sem precisar do outro. E a reprodução sexuada vão precisar juntar dois indivíduos, masculino e feminino, e eles vão cruzar aí, ó, vão cruzar os gametas e os gametas juntos vão formar um descendente, tá certo? A reprodução, ela é essencial a todas as formas de vida. Tudo que você pensar que for vivo precisa se reproduzir. Bactérias precisam se reproduzir, protozoários precisam se reproduzir, fungos, animais, plantas, todos eles, para deixar descendentes, precisam se reproduzir de forma assexuada ou sexuada, ok? Vamos começar falando da reprodução assexuada.
Nessa reprodução assexuada, como eu já falei com vocês, vai ter a participação de um único indivíduo. Aí nem vai fazer muita diferença a espécie, tá certo? É um único indivíduo que vai atuar garantindo a produção do seu descendente, certo? Só que o que acontece? Como não tem mais de um indivíduo envolvido, o material genético, o DNA, vai ser sempre igual. Aqui, ó, descendentes geneticamente iguais. Então, quando eu falo de reprodução assexuada, muitas vezes eu estou falando de clone, porque vai ser sempre igual, tá certo? E isso é uma desvantagem em alguns momentos. Mas a reprodução assexuada é só desvantajosa? Não. Ela vai apresentar vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é essa que eu falei, descendentes geneticamente iguais. Ou a gente fala que isso ocorre pouca variabilidade genética. E por que isso é uma desvantagem? Tem um monte de mim por aí. Por quê? Vamos pensar numa bactéria, tá? Uma bactéria, ela vai formar um monte de clone, um monte de bactéria igual a ela. E aí, ela sobrevive, por exemplo, na sua garganta. Só que para ela sobreviver na sua garganta, ela causa em você uma infecção de garganta. O que você faz? Você toma um remédio. O remédio que mata uma, mata todas, porque elas são exatamente iguais. E isso é uma desvantagem, porque não vai sobrar nenhuma para se reproduzir, a espécie pode ser extinta. Por isso que elas vão ser mais vulneráveis, tem maior vulnerabilidade no meio. Então, qualquer tipo de reprodução assexuada, quando houver alguma desvantagem no meio, alguma variação ambiental que destruir um, não vai destruir um, vão destruir todos. E aí é onde que ocorre a chance de extinção, tá certo? Agora, tem vantagem? Tem. É uma reprodução rápida e em pouco tempo. Então, se eu tomo aquele antibiótico para matar as bactérias que estão na minha garganta, mas eu não tomei igual o médico mandou, eu parei antes, pode ser que sobre alguma. Se sobrar alguma, o que ela vai conseguir fazer? Ela rapidamente, ela consegue. Ela consegue se reproduzir e formar novamente uma colônia. E aí eu vou ter outra infecção de garganta. Tudo bem? A reprodução assexuada ocorre principalmente em seres unicelulares. O que é isso? Que tem uma única célula. Então, nesses seres unicelulares, vai ser muito comum, porque eles não conseguem produzir outras células para ser gameta, para cruzar. Então, os unicelulares, eles sempre vão fazer esse tipo de reprodução. Algumas plantas, alguns invertebrados e raramente os vertebrados, tá certo? Como que ocorrem essas reproduções assexuadas? Uma forma dessa reprodução ocorrer é através da divisão simples. Lembra que eu falei que as bactérias são seres unicelulares, elas vão fazer essa divisão? Olha aqui, ó, ocorre em seres unicelulares. E olha a minha imagem, uma bactéria, né? A minha bactéria, ela tem membrana plasmática, ela tem material genético, DNA, cromossomo, como queira, é a mesma coisa, e ela tem citoplasma. Como que ela vai fazer essa divisão simples? Primeira coisa, ela faz a duplicação do DNA. Olha aqui, ó, ela duplicou e dividiu. Depois que ela duplica e divide, olha o que acontece com a membrana dela aqui, ó. A membrana dela começa a se fechar até se partir. Por isso que chama divisão simples, bipartição, porque partiu em duas, ou fisão binária. Cisparidade também é um dos nomes, tá? E aí, quando ocorre o estrangulamento completo dessa membrana plasmática, o que acontece? Eu fiquei
eu tinha uma bactéria no início e fiquei com 2 bactérias. Tá certo? Então, esse é o processo de divisão simples. Uma bactéria multiplica seu material genético, separa esse material genético, enquanto a membrana e o citoplasma se dividem também. E no final, eu tenho 2 bactérias filhas, tá? Esse processo, ele é super comum em seres unicelulares, como eu falei com vocês. Mas, como toda regra tem exceção, né? Existe uma planária, que é um invertebrado, que é multicelular e que ele faz essa reprodução dessa forma. Vamos conhecer a planária? Então, essa é a planária, ó. Parece que tem olhos aqui, né? Mas são chamados de ocelo. Essa é a cabeça da planária e esse é o corpo da planária. Essa planária, ela chega a ter, no máximo, 10 centímetros. As muito grandes têm 10 centímetros. Então, quando a planária está no ambiente e ela precisa se reproduzir, o que que ela faz? Ela corta um pedaço do seu corpo. Tá vendo? Ela cortou aqui um pedaço da sua cauda. Quando ela corta um pedaço da sua cauda, ela se regenera aqui, ela fecha, fica igual aqui no começo, menor um pouco. E aquele pedacinho que foi seccionado, ele também começa a se regenerar e formar a parte que está faltando. E no final, eu vou ter 2 planárias, exatamente iguais, com o mesmo material genético. Se uma doença afetar essa, vai afetar essa também, tá certo? Pouca variabilidade genética, não se esqueçam. Outra forma de reprodução assexuada é o brotamento, tá? Ocorre pela formação de brotos que vão se desprender e cair no substrato. Isso aqui tá parecendo muito uma planta, não tá? Tá até verde. Mas e se eu contar para vocês que isso não é uma planta, que isso é um animal invertebrado? O nome desse animal é hidra. Olha aqui, ó. As hidras são cnidários, são parentes bem próximos da água-viva. Só que a água-viva fica nadando no mar, né? A hidra, ela fica fixa no fundo do mar, tá? Não vai achar a hidra na terra, não, só no mar. A hidra, ela é multicelular, ou seja, a gente consegue enxergar ela, igual a gente está vendo aqui, tá? O que que acontece? Como ela vive fixa, às vezes, ela não tem uma outra hidra para poder acasalar. O que que ela faz quando ela está só? Ela gera esse broto aqui, ó. Esse broto, ele fica se desenvolvendo no corpo da hidra por algum tempo. Depois, quando ele já está bem grandinho, a hidra desprende esse broto e ele vai cair aqui no chão, do lado dessa hidra, e vai formar uma nova hidra, tá vendo? Só que todas as características que essa tem, essa também vai ter, porque ela só pode ter o mesmo material genético da hidra que fez com que ela nascesse, tá certo? Então, isso vai acontecer muito em esponjas do mar, nas hidras, que são cnidários, parentes da água-viva. Algumas plantas a gente faz isso, tira o brotinho, coloca no chão e ele cria raízes, né? É uma forma também de brotamento. E alguns fungos unicelulares, como as leveduras. No caso dos fungos, a gente precisa de um microscópio para poder visualizar esses fungos. Ok, pessoal? Outra forma de reprodução assexuada chama partenogênese. A partenogênese, ela acontece em seres multicelulares também, tá? Só que a partenogênese, ela é exclusiva de fêmeas. Os machos geralmente não fazem esse tipo de reprodução, só as fêmeas. Então, nós estamos falando de seres vivos que vai ter o macho e a fêmea. Só que por algum motivo, existem mais fêmeas do que machos, os machos não vão conseguir cruzar com todas as fêmeas, ou não existe macho, só está existindo fêmea naquele local. E aí,
as fêmeas, elas fazem esse processo de reprodução, chamado de partenogênese. Como que isso acontece? A fêmea, ela vai ter o gameta dela, o gameta feminino, né? Porque é fêmea. Ela, pelas condições do ambiente, pela falta do macho, ela consegue induzir a multiplicação do gameta feminino, tá? Geralmente, quem induz essa multiplicação é quando tem a junção gameta feminino com gameta masculino. Mas algumas fêmeas conseguem fazer essa indução sem a participação desse gameta masculino. E aí aquele gameta feminino começa a se multiplicar, até formar um novo indivíduo, até formar um descendente, tá certo? Ele ocorre, na maioria das vezes, de forma rara, quando não há população masculina suficiente para o acasalamento. Então, quase todas as vezes que isso ocorrer, e não é muitas as vezes, ocorre também de forma rara, mas de todas as formas que acontecerem, é porque a população masculina está insuficiente para o acasalamento. Como eu falei com vocês, o instinto de todas as espécies é a reprodução, tá certo? De forma menos rara, acontece bastante nas abelhas, tá? As abelhas, todas as vezes que a rainha faz reprodução por partenogênese, forma-se o zangão, tá? Então, vou mostrar a imagem para vocês. Olha aqui, ó, a abelha. Então, eu tenho a rainha que, quando o gameta masculino cruza com o gameta feminino da rainha, vai ter a fecundação do ovócito, né? E aí, vai formar uma célula chamada zigoto. O zigoto começa aquela multiplicação celular até formar os descendentes. Aqui no caso, quando esse descendente ele não recebe geleia real para comer quando ele está no seu processo de desenvolvimento, ele não recebe, ele vira operária. Mas se ele receber a geleia real durante o seu desenvolvimento, vira uma rainha, uma abelha rainha, mas sempre fêmeas, tá? Na reprodução do macho, que é o zangão, né? Sempre vai ser por partenogênese, ok? Tudo bem? E aqui outros exemplos de animais que fazem partenogênese. Esse é o dragão de Komodo, que é um réptil, né? Um lagarto. A fêmea dele também faz partenogênese. E aqui é um tubarão. Várias espécies de tubarão, a fêmea consegue também se reproduzir por partenogênese, certo? E as plantas? As plantas, elas vão fazer essa multiplicação vegetativa, brotamento, só que a gente vai chamar de multiplicação vegetativa. E várias partes diferentes da planta são capazes de fazer isso, tá? Então, multiplicação vegetativa é a designação atribuída ao conjunto de métodos usados pelas plantas para se reproduzirem de forma assexuada. E várias são as estruturas que vão participar dessa multiplicação vegetativa. O caule na batata, aqui ó, aqui é uma batata que a gente descasca, corta, cozinha, frita, faz purê, né? Mas se a gente deixar ela lá quietinha, coloca ela num lugar úmido, dali a pouco a gente vai ver o broto crescendo aqui, ó. E se a gente cuidar desse broto, ele vai crescer, virar uma planta e vai dar outras batatas, tá? Outra estrutura vegetativa que pode também dar brotos são as folhas. Olha essa aqui, por exemplo, ó. Essa planta, ela chama aranto. Tá vendo esses dentinhos aqui que tem nela? De cada dentinho desse, pode nascer um brotinho, ó. E aqui ele desenvolve raízes. Depois ele cai no chão, se fixa no solo e vira um monte de planta. Se a gente não tiver cuidado, ela domina todo o ambiente, tá certo?
Então, a multiplicação vegetativa são brotos que vão caindo no substrato e dando origem a novas plantas. Novas plantas, porém com material genético exatamente igual às que a gerou, tá? Sem variabilidade genética, ok? E vamos então agora para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, ela ocorre em seres multicelulares ou pluricelulares. Por quê? Porque precisa de uma célula especial para fazer essa reprodução. Então, se o indivíduo ele tem uma célula só, ele não tem como produzir outra, né? Então, eu preciso que ocorra em seres multicelulares ou pluricelulares. E as células especiais são as células reprodutoras, que também são chamadas de gametas, tá certo? Os gametas, eles vão ser diferenciados em masculino, e a gente vai chamar ele geralmente de espermatozoide, e o gameta feminino, que nós vamos chamar de óvulo ou de ovócito, tá? Então, para que essa reprodução aconteça, eu preciso de um macho e de uma fêmea. O macho produz gametas masculinos e espermatozoide. A fêmea produz gametas femininos, óvulo ou ovócito, tá certo? Essa reprodução tem vantagem e desvantagem? Tem, como qualquer coisa na vida, tem um lado bom e tem um lado ruim. A vantagem da reprodução sexuada: possui variabilidade genética. Então, se uma doença comete uma pessoa, não significa que todas as outras vão morrer, porque elas podem ter uma defesa maior contra aquela doença do que aquela primeira pessoa tinha. Diferente de quando a gente fala de clone, né? Quando eu falei das bactérias. Se as bactérias tivessem variabilidade genética, ia ser muito difícil a gente conseguir medicamentos que conseguissem matar todas ao mesmo tempo, tá? Então, isso é uma vantagem, tem essa variabilidade genética. Os seres, mesmo sendo de mesma espécie, eles vão ter características diferentes, igual na nossa família. Talvez hoje não, mas antigamente as pessoas tinham 10 filhos. Talvez o avô de vocês ou o bisavô de vocês teve essa quantidade de filhos. E o que acontece? Mesmo tendo 10 filhos, nenhum é igual ao outro. Todos os filhos vão ser diferentes, tá certo? Então, isso é uma vantagem. Agora, a desvantagem: um menor número de descendentes e ela é uma reprodução menos rápida. Então, às vezes, por exemplo, na espécie humana, a mulher, ela vai querer ter um descendente, um filho. Ela precisa de pelo menos um ano até ela fazer com que haja a união dos gametas, até ela engravidar, até o filho crescer dentro da barriga e até o filho nascer. É no mínimo aí 9 meses, tá certo? Se ela conseguir engravidar da primeira vez que ela tentou. E aí, às vezes, nasce um único filho, né? Às vezes nasce gêmeos, às vezes trigêmeos, mas é muito raro. Na maioria das pessoas, é um filho por cada vez. Então, um número menor de descendentes. E em outras espécies que não são, por exemplo, seres humanos, os cachorros vão ter 2, 3, 4 filhos, né? Vão cuidar dele ali um tempo e depois não cuida mais. Então, muitas vezes, na reprodução assexuada, também tem muitos descendentes porque não tem esse cuidado depois, tá certo? Então, como que ocorre essa reprodução? A reprodução ocorre através da fecundação. E o que é a fecundação? A fecundação é a união dos gametas, tá? O exemplo que eu peguei aqui, o homem e a mulher. Então, quando o homem e a mulher querem deixar um descendente, querem um filho, o que acontece? Os espermatozoides, eles têm que entrar em contato com o óvulo. Espermatozoide é gameta, óvulo é gameta. Eles vão se juntar. Quando eles se juntam, só um, viu, pessoal? Apesar de ter um monte de espermatozoide aqui, só um consegue fecundar o ovócito. Mas lá na frente eu vou explicar por quê. Então, só um desses vai entrar. Os outros já não entram mais. Aí ocorre a fecundação.
Quando ocorre a fecundação, forma uma outra célula diferente, tá? Que nós vamos chamar ela de célula ovo ou zigoto. Aqui tá só ovo, mas é célula ovo ou zigoto. E ela começa a multiplicar, multiplicar, porque esses indivíduos que vão ser formados, eles são multicelulares, eles são pluricelulares. Na espécie humana, nós vamos ter milhões, bilhões de células, tá certo? E é a partir dessa umazinha aqui, ela se multiplica até formar o bebê. O bebê cresce, se desenvolve, tudo através de multiplicação celular até se tornar um adulto, tá certo? Essa fecundação, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser uma fecundação externa ou uma fecundação interna. A fecundação externa acontece em alguns peixes, como por exemplo os peixes de água doce, os peixes que a gente chama de peixes ósseos, tá? E em alguns anfíbios, como os sapos, rãs, pererecas, ok? E ela também acontece de forma interna. De forma interna, vai acontecer com alguns peixes, os peixes chamados cartilaginosos, como é o caso do tubarão, os répteis, as aves e os mamíferos. Mas vamos ver o que é essa fecundação externa e essa fecundação interna. A fecundação externa. Ela é externa porque ela acontece fora do corpo. Então, eu tenho aqui um peixe macho e eu tenho um peixe fêmea. O que é que eles vão fazer? Eles vão se encostar na água, igual eles estão encostados aqui, ó, que tem dois encostadinhos, tá vendo? Eles, ao encostar na água, eles vão liberar os gametas aqui na água. Isso mesmo. O óvulo e o espermatozoide vão encontrar aqui na água, que é um monte de óvulo e espermatozoide, ó. Tá? Então, eles vão se encontrar aqui. Aliás, na maioria das vezes a gente vê, né? Mas alguns outros a gente vê. Já ouviu falar de caviar? Caviar é óvulo de peixe. Isso aí. Então, muita gente tem uma coisa com esse caviar, mas não sabe nem o que está comendo. Então, o macho libera os espermatozoides, a fêmea libera os ovócitos, eles vão se encontrar aqui na água e vão se desenvolver aqui na água. O peixe não cuida do filhote. O peixe vai embora. Tá certo? E acontece também muito com os sapos. Olha aqui com os sapos, ó. Os sapos, eles se encostam aqui, eles estão em cima de uma folha. Essa folha está bem perto da água, porque se não tiver umidade, se o sol bater aqui, mata todos os filhotes. Ó o tanto de óvulos que eles já liberaram aqui, ó. Tanto de ovócito que tem aqui, o tanto de rãzinha que vai nascer. Esse tipo de reprodução libera muitos ovos. Sabe por quê? Porque eles não vão ser cuidados. Todos os filhotes que nascerem de peixes, de anfíbios, eles não vão ter o cuidado materno e nem paterno. Então, eles têm que ser muitos, porque muitos deles vão virar alimentos na cadeia alimentar. E aí, tem que sobrar alguns para fazer a manutenção da espécie, tá certo? Na fecundação interna, ocorre dentro do corpo da fêmea. Aí tem que ter o acasalamento, tá? E aí não vai ter aquele tanto de ovócitos fecundados. Por quê? Porque muitos deles vão se desenvolver no próprio corpo da fêmea. E quando ele não se desenvolver no corpo da fêmea, a fêmea vai botar esses ovos no ninho e vai cuidar desses ovos. Então, a quantidade de ovos, ela vai ser menor, bem menor, tá? 2, 3, 10, ok? Vai acontecer com insetos, como a gente está vendo aqui com a borboleta, alguns peixes, como eu falei, o tubarão, alguns répteis, como esses lagartos aqui, né? As aves, os mamíferos, o gatinho aqui são mamíferos, então eles vão fazer a reprodução com fecundação interna e eles vão cuidar dos descendentes por algum tempo. Alguns cuidam mais tempo, outros cuidam menos tempo, tá? Mas a quantidade de descendentes é menor, exatamente porque eles vão ter esse cuidado, ok? Reprodução sexuada nas plantas. As plantas também fazem reprodução sexual, professora? Faz. As plantas, elas vão se reproduzir, elas têm órgãos reprodutivos.
que também vão produzir gameta masculino e feminino. Algumas plantas vão conseguir produzir os dois tipos de gametas, outras plantas não, tá? O órgão reprodutivo da planta que produz os gametas são as flores. Olha as flores aí. Então, as flores são órgãos reprodutivos das plantas. Algumas flores conseguem produzir os dois gametas e outras não. Então, tem planta que vai ter flor só feminina. Tem planta que vai ter flor só masculina. Por isso a importância dos polinizadores, né? O beija-flor que vai de uma planta na outra, os insetos que vão de uma na outra, todos os polinizadores, o vento que carrega o pólen por aí. Então, essas plantas elas vão fazer essa reprodução sexuada utilizando as flores, tá? Vai acontecer fecundação? Vai. Então, o gameta masculino chega na estrutura feminina e faz essa fecundação. Gameta masculino, o pólen. O gameta masculino, osfera, tá? Então, o pólen chega na osfera e ocorre a fecundação. Quando ocorre essa fecundação, ocorre a formação do embrião. Só que esse embrião, ele não vai crescer e se desenvolver rapidamente. Ele vai formar primeiro a semente. E essa semente vai proteger esse embrião. E esse embrião vai ficar ali adormecido na semente até achar um local próprio, com luz boa, com quantidade de água boa, e ele vai se desenvolver e formar uma nova planta. Olha aqui, a flor, a flor, que é o órgão, né, reprodutivo da planta, ela vai ter essas estruturas. Nessas estruturazinhas marrons eu tenho pólen. Essa estrutura aqui parecendo um biquinho é a estrutura feminina que desce arredondada aqui embaixo. Então, esse pólen cai aqui em cima, desce por esse caminhozinho aqui, ó, até chegar na osfera. Quando chega na osfera, ocorre a fecundação. Ocorreu a fecundação, ocorre a formação do embrião, que é protegido pela semente. Muitas vezes essa semente, ela também é protegida. Então, aqui, ó, aqui vira o embrião e aqui vira a semente. Essa parte externa aqui, ó, ela vira fruto, tá? Semente proveniente da osfera. E o fruto proveniente do ovário. Aí vem um animal, come o fruto, vem um homem, come o fruto, joga a semente no chão. No chão tem um solo bom, tem água, esse embrião vai ser estimulado a crescer. Ele produz raízes que vão ficar embaixo da terra e ele começa a desenvolver um caule, ó, o caule aqui, até ele formar uma nova planta. Quando essa planta estiver adulta, ela forma de novo a flor e vai fazer de novo o processo de reprodução, ok? Divisão celular e formação de novas células. Lembra que eu falei que eu ia falar porque só um espermatozoide entra só em um ovócito? É por causa dessa divisão celular, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam? Divisão celular vai acontecer também em todos os seres vivos, tá? Todos os seres vivos são formados por célula. Se ele é unicelular, vai ter a célula mãe, que vai se dividir, formar duas células vivas, filhas. Foi uma divisão celular, tá? Quando essa divisão ocorre assim, formando duas células vivas, ela vai ser exatamente igual à primeira. Só que existe uma outra divisão celular que pode formar 4 células filhas. Só que aí essas 4 células filhas, elas já são diferentes. Elas não vão ser clones, elas não vão ser iguais. Ela, inclusive, vai ter só a metade da carga genética. São as células reprodutivas, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando essa reprodução ela acontece formando 2 ou 4, todas elas vão ter informações genéticas da espécie. O que é informação genética? É material genético.
Material genético, DNA e cromossomo é tudo uma coisa só. Quando eu falo de material genético, eu estou falando de DNA. Quando eu falo de DNA, eu estou falando de cromossomo. Quando eu falo de cromossomo, eu falo de DNA e de material genético. É tudo a mesma coisa, tá? Que eu quero que vocês entendam com isso? Que cada espécie vai ter um número certo de cromossomos. E esse número não pode ser alterado. Por quê? Se ele for alterado, ele vai causar doenças, ele pode causar a morte, ele pode causar até o não nascimento. Então, deixa eu mostrar esse quadro aqui para vocês, ó. Cada espécie dessa, drosófila é uma mosca, centeio é uma planta, caracol, minhoca, porco, trigo, coelho, rato, cada um tem seu material genético. A mosca só tem 8 cromossomos. O centeio, que é uma planta, tem 14, o caracol tem 24, a minhoca tem 32, o porco tem 40, o trigo tem 42, coelho e rato tem 44, igual. O homem, 46, macaco, 48, carneiro, 54, tá vendo? E assim por diante. Então, vamos falar do ser humano. O ser humano, ele tem 2 tipos de células. As células que a gente chama de somáticas, as células que se juntam e formam a sua pele, as células que se juntam e formam seus músculos, as células hepáticas que formam o seu fígado, as células cardíacas que formam o seu coração, as células nervosas, as células da língua, todas as células do seu corpo, com exceção das células sexuais, tá? Todas essas células que não são sexuais, elas vão ter 46 cromossomos, tá? Essa aqui, ó. Aqui pode ser da pele, pode ser do cérebro, do coração, do rim, do pâncreas, da bexiga, do músculo, de qualquer lugar. Ela tem 46 cromossomos. Só que quando a gente fala das células sexuais, espermatozoide ou ovócito, ele só vai ter a metade de cromossomos, 23. Por que ele só tem a metade? Porque para formar um novo indivíduo, eu tenho que somar esse mais esse. 23 do espermatozoide mais 23 do ovócito não dá 46? É o número de cromossomos da espécie humana. Se as células sexuais fossem tudo de 46, 46 do espermatozoide mais 46 do ovócito, ia dar quanto? 92. Ia ser espécie humana? Não ia. Ia ter um número muito maior de cromossomo. Às vezes, quando ocorre uma divisão errada e fica um cromossomo a mais, em vez de 46 tem 47, já ocorrem alguns problemas. Já ouviram falar de síndrome de Down? A síndrome de Down é uma doença genética que ocorre exatamente porque a pessoa tem um cromossomo a mais. Ao invés de 46, ela tem 47. E aí ela já é toda daquele jeito, toda diferente dos demais da espécie. Às vezes tem problemas de coração, problema de fala, problema de aprendizagem, né? Então, não pode ter mudança nesse número cromossômico. Quando ocorrem mudanças muito grandes, às vezes o bebê nem nasce. A mulher ficou grávida, está toda feliz, dali a pouco ela aborta. Ninguém entende por quê. Às vezes é porque teve um erro aqui, ó, nessa soma cromossômica. Por isso que eu falei atrás com vocês que só um espermatozoide vai fecundar um ovócito. Por quê? 23 de um espermatozoide mais 23 do ovócito já dá os 46. Se 2 espermatozoides entrar, Carol, a soma vai para 69. 69 não é o número cromossômico da espécie humana. Pode causar o aborto, pode morrer. Porque às vezes quando é um cromossomo só, de diferença, a mais ou a menos, a pessoa tem algumas dificuldades, mas ela sobrevive. Mas quando são muitos cromossomos, ela não vai sobreviver, ok? Então, as células somáticas, no nosso próprio organismo, elas se reproduzem. Quem aí já cortou, ralou o joelho? Todo mundo, né?
Dali a pouco abre um buraco na sua pele por causa do corte. Aí passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, aquele buraco vai sumindo, até ele sumir totalmente. Por quê? As células da sua pele se reproduziram. Essa reprodução a gente chama de mitose. Ela é muito parecida com as que os seres unicelulares fazem. Uma célula que multiplica o material genético, ó, tá vendo? Um pedacinho azul, um pedacinho vermelho. Virou 2 vermelhos e 2 azuis. Depois da multiplicação do material genético, esse material genético é dividido. Um pedaço vermelho, um pedaço azul. Um pedaço vermelho, um pedaço azul. Olha a fissão aqui, ó. Membrana plasmática. Formou 2 células filhas. Igual a primeira, não tinha um pedaço vermelho e um azul? Um vermelho, um azul, vermelho, um azul. Então, é muito parecido com a cisparidade. Mas aqui na espécie humana, nós vamos chamar de mitose, tá? E as células sexuais. A reprodução delas, ou a produção delas, se dá por um processo chamado meiose. Olha para você ver. Começa também a partir de uma célula, que tem 1, 2, 3, 4 materiais genéticos, tá vendo? Eles também vão se multiplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eles trocam pedaços entre si. Viu que o verde tem um pedacinho roxo, o roxo tem um verde? É isso que causa a variabilidade genética. Só que aí eles se dividiram em 2 células filhas. Só que aí ocorre a segunda etapa da meiose, onde cada célula filha, ao invés de ficar com 1, 2, 3, 4 cromossomos, ele vai se dividir e ficar só com a metade, com 2. Porque depois vai ter a junção de óvulo e espermatozoide, que vai gerar um indivíduo com 4 partes de DNA. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta, me manda no WhatsApp, através de mensagem, através de áudio, tá? Tem outras atividades para vocês no Positivo On. Bons estudos e até a nossa próxima aula.